O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, diante desta palavra do Evangelho, de mais um relato da ressurreição de Jesus, e vocês vão ver que ao longo desta semana, cada dia, o Evangelho nos traz um relato da aparição de Jesus ressuscitado a Maria Madalena, aos discípulos, enfim, a cada um daqueles que tinham testemunhado e tinham sido chamados por Jesus para contemplar
o surgimento, a irrupção, a manifestação do reino de Deus. O reino de Deus se manifesta pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. É um reino que convida à fé, à conversão, ao batismo e à experiência do derramamento do Espírito Santo para uma vida nova. Por isso, cada dia desta oitava da Páscoa, nós somos convidados a contemplar as aparições de Jesus ressuscitado, na esperança, no desejo de que também, contemplando na palavra esta manifestação de Jesus, esta aparição de Jesus que entra pelos nossos ouvidos, pela proclamação da palavra de Deus, que esta aparição também nos leve a experimentar a alegria de vê-lo ressuscitado. Quando leio este evangelho que nós acabamos de proclamar, paro num primeiro momento nesta pergunta que Jesus ressuscitado faz aos discípulos pegos de improviso e que ainda não tinham reconhecido que era Jesus que estava ali. A pergunta é: o que vocês estavam conversando pelo caminho? Esta pergunta, ela já apareceu outra vez no Evangelho. Um tempo antes, quando Jesus estava caminhando com os discípulos, percorrendo as cidades e as aldeias por ali, os discípulos, em um determinado momento, estavam discutindo quem era o maior, discutindo coisas humanas, como o poder temporal, o poder nesse mundo. Qual deles era o maior? Qual tinha mais atenção de Jesus? Qual tinha mais autoridade? A quem Jesus mais amava? Pois bem, a pergunta de Jesus naquela ocasião é a mesma que desta ocasião. Naquela, eles perguntavam quem era o maior, tomados talvez de uma espécie de soberba humana, de orgulho humano, incompatível com o reino dos céus. E naquela ocasião, Jesus vai dizer para eles: entre os homens deste mundo acontece desta forma, os mais fortes oprimem os mais fracos, aqueles que governam oprimem os governados, mas entre vocês isto não deve acontecer. E não deve acontecer porque o reino dos céus é o reino daqueles que servem, daqueles que se dobram sobre si mesmos para adorar a Deus e para lavar os pés do próximo. Este é o reino de Jesus. Então, entre vocês não deve ser assim. Não há quem seja maior. Maior é aquele que serve. Maior é aquele que se dobra mais. Maior é aquele que se sacrifica. E é por isso que ninguém é maior do que Jesus, porque sendo Deus, se fez assim, servo, pequeno, humilhou-se, insignificou-se para comunicar o que é que significa ser rei no reino dos céus. Hoje, quando Jesus pergunta para os discípulos o que eles estavam conversando pelo caminho, o que há no coração deles não é orgulho, não é soberba, mas é desilusão, é falta de esperança, é tristeza, é decepção. Já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram e nós estamos desolados. Pois bem, naquele momento em que Jesus entra em contato agora com esta desolação do coração dos discípulos, Jesus começa a abrir o coração deles para que eles enxerguem o que eles já sabiam. Jesus começa a lançar luzes à Escritura que eles conheciam desde pequeninos. Jesus começa a pregar-lhes a lei, os profetas, os salmos,
e a mostrar para eles que a palavra que havia educado a fé deles desde pequeninos já falava de Jesus, mas ainda eles não tinham percebido porque lhes faltava a luz da graça do Espírito Santo para que pudessem compreender as Escrituras. Hoje pela manhã, na missa que o Papa celebrou em Roma, o Papa rezava pelas pessoas que estão em meio a esta pandemia sentindo medo. Uma imagem que eu tenho medo é a imagem de um quarto escuro, onde a escuridão não nos permite enxergar o que há dentro do quarto. Mas é curioso porque quando a gente é pequenino e a gente tem medo do escuro, normalmente a gente está dentro da casa da gente. A gente sabe o que está ali dentro. A gente sabe que não passa de uma cadeira, de uma cama, de uma estante, de um guarda-roupa, de uma mesa. A gente sabe que não passam dos brinquedos com os quais habitualmente a gente brinca. A gente sabe que são os chinelos, os sapatos, as roupas, o mancebo. Não há nada de diferente ali, mas a impossibilidade de enxergar com a luz ofusca o coração e traz ao coração o medo e a incerteza. A experiência com Jesus ressuscitado aquece o coração e afugenta o medo, lançando as luzes do Espírito Santo para que nós enxerguemos aquilo que já é nosso e o que nos pertence, porque já tinha sido comunicado por Deus a nós. Como é que os discípulos, a caminho de Emaús, reconhecem Jesus? O coração deles já ardia, mas os olhos não viam. Quando Jesus parte o pão, quando Jesus bendiz o pão, no momento em que vai cear com eles, ao cair da tarde, ao terminar do dia, eles já tinham vivido isso com Jesus, na última ceia. Jesus não precisou dizer para eles, sou eu, porque eles sabiam que era Jesus. Quando Jesus parte o pão, quando Jesus bendiz o pão, eles sabiam que era Jesus, porque eles já tinham tido essa experiência com ele. Mas faltava lançar as luzes do Espírito para que eles pudessem perceber que eles já tinham a posse da fé. Já tinham a posse da fé. Meu irmão, minha irmã, que as luzes do Espírito Santo pela pregação da Palavra de Deus possa chegar ao seu coração. Para que, mesmo em meio a tantas dificuldades do tempo presente que causam muito medo, você nunca esqueça que você já tem, pela graça de Cristo, a posse dos bens eternos dentro da sua vida e dentro do seu coração. Basta vê-los, basta enxergá-los. E para enxergá-los, a luz de Cristo está à disposição de cada um de nós. O dom do Espírito Santo está ao alcance de cada um de nós. Nós não estamos na escuridão. Nós não estamos caminhando a esmo sem saber para onde vamos. Nós não estamos confinados em um quarto escuro e desconhecido. Não, pelo contrário, estamos caminhando à intensidade do sol do meio-dia. Estamos sob a luz do sol, que é Cristo, do sol nascente que nos veio visitar para aquecer-nos com o seu calor e iluminar o caminho da nossa vida. Não há medo, não há incerteza, não há decepção. Antes, pelo contrário, é grande a fé que transborda do nosso coração neste tempo que nós estamos vivendo, como em qualquer outro tempo da nossa vida.
Nunca deixemos de pedir o dom do Espírito para que o nosso coração e os nossos olhos, a nossa mente, todo o nosso ser renove sua confiança no Senhor. O reino dos céus é o reino daqueles que se deixam iluminar pela luz de Cristo. É o reino daqueles que deixam que suas trevas sejam iluminadas pela luz de Cristo. Sejam iluminados pelo dom do Espírito Santo. Dom que, como um sol, aquece o coração e, como o fogo, queima a palha que o vento leva. Queima aquilo que há de impuro em nós, deixando-nos purificados para a vida eterna. Disse Jesus aos seus discípulos: vós já estáis purificados pela palavra que vos tenho pregado. A palavra de Deus é fogo do Espírito Santo lançado ao nosso coração para iluminar, para manifestar e para purificar a nossa vida, dando-nos fé. Amém.